No princípio de tudo, antes de todas as coisas, lá estava Deus. Ele existia em 3 pessoas, coiguais e coeternas, que eram uma só em essência. Deus não estava sozinho. Ele vivia numa harmoniosa comunhão de amor consigo mesmo. Então, ele criou os céus e a terra. E Deus disse: que haja luz. E a luz passou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. E Deus disse: que haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e separou as águas de baixo do firmamento das águas de cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento de céu. E houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem em um só lugar e apareça a parte seca. E assim foi feito. Deus chamou a parte seca de terra e o conjunto das águas de mares. E Deus viu que aquilo era bom. Ele disse: que a terra produza vegetação, plantas que dão sementes e árvores, com frutos que produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim se fez. A terra produziu vegetação, plantas que dão semente de acordo com sua espécie, e árvores com frutos que dão sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que aquilo era bom, e houve tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, um vasto universo. E Deus disse: que haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, que eles sirvam como sinais para marcar estações, dias e anos e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminarem a terra, governarem o dia e a noite e separarem a luz das trevas. E Deus viu que aquilo era bom. E houve tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. No quinto dia, Deus encheu o mar e o céu de seres vivos. Deus disse: que as águas e os céus se encham de criaturas e seres vivos. Então Deus criou os grandes animais do mar e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com suas espécies, e todas as aves, de acordo com sua espécie. E Deus viu que aquilo era bom. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. E houve tarde e manhã. Esse foi o quinto dia. No sexto dia, Deus criou os animais da terra. Deus disse: que a terra produza seres vivos de acordo com suas espécies, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, de acordo com suas espécies. E assim se fez. Deus criou os animais selvagens, os animais domésticos e os animais que rastejam. E Deus viu que aquilo era bom. No sexto dia, Deus formou um novo ser do pó da terra. Deus soprou vida em seu corpo, e ele se tornou um ser vivente. Ele foi feito à imagem de Deus, superior aos animais. Deus chamou essa nova criatura de homem e deu a ele o nome de Adão. Deus olhou para toda a sua criação e disse: isso é muito bom. Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Lá, ele colocou o homem que havia formado.
As árvores do jardim eram todas agradáveis aos olhos e boas para comer. As águas nasciam da terra para regar o jardim e um rio fluía do jardim. Apesar de ter criado tudo, Deus deu uma tarefa especial para o homem: cuidar do jardim. No meio do jardim, Deus plantou a árvore da vida, uma árvore que dava vida eterna. Mas também plantou outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse ao homem que ele poderia comer de quase todas as árvores do jardim, mas lhe deu uma ordem: você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, você certamente morrerá. Deus havia criado os animais da terra e as aves do céu. Ele trouxe os animais até Adão e ordenou que ele desse nome a cada um deles. Todos os dias, Adão tinha a oportunidade de falar diretamente com Deus e se alegrar com a amizade que havia entre eles. Deus sabia que não era bom que o homem ficasse sozinho, mas ainda não havia uma companheira que fosse semelhante a ele. Então, Deus deu mais um passo no seu plano da criação. Ele fez com que Adão dormisse profundamente e, nesse momento, tirou uma das costelas dele. E da costela que foi tirada do homem, Deus formou a mulher. Por fim, Deus a levou ao homem. Ela era o perfeito complemento para ele, em todos os sentidos. Mais tarde, Adão chamaria sua linda esposa de Eva. O próprio Deus juntou o homem e a mulher. É como se ele tivesse realizado o primeiro casamento que existiu. Adão ficou encantado com a beleza da mulher e o presente indescritível que Deus tinha dado a ele. Satanás, um dos anjos caídos, queria destruir o grande plano de Deus. Ele assistia a tudo o que acontecia, apenas esperando uma oportunidade para agir. Então, ele entrou em uma serpente no jardim do Éden e falou com a mulher através dela. A primeira coisa que Satanás tentou fazer foi questionar o que Deus tinha dito. É verdade o que Deus lhes disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher sabia o que Deus tinha ordenado a ela e ao seu marido. Por causa disso, ela respondeu à pergunta da serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas Deus disse: vocês não devem comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Não devem sequer tocá-lo, ou vocês morrerão. Porém, Satanás contou uma mentira na tentativa de fazer a mulher questionar a bondade e o caráter de Deus. É certo que vocês não morrerão. Deus sabe que, quando vocês comerem do fruto, seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então Eva decide comer do fruto, e também consegue convencer Adão a comê-lo. Adão e a mulher pecaram por quebrarem o mandamento de Deus. Naquele momento, eles sentiram vergonha, pois perceberam que estavam nus. Ah, não! O que foi que fizemos? Eu nunca senti isso antes. Eu me sinto suja e envergonhada. Eles costuraram folhas de figueira para cobrirem a si mesmos e a sua nudez. Ao soprar o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz de Deus, que caminhava no jardim, e eles se esconderam da presença do Senhor. Então Deus chamou Adão: onde você está? E Adão respondeu: eu ouvi a sua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Então eu me escondi. E Deus respondeu: mas quem lhe disse que você estava nu?
Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Foi a mulher que o Senhor fez para estar comigo. Ela me deu da árvore e eu comi. Então, Deus perguntou a Eva: o que foi que você fez? Foi a serpente que me enganou. E eu comi. Ela mentiu para mim. Então, Deus fala com a serpente: porque você fez isso, você será amaldiçoada entre todos os animais. Você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. Haverá inimizade entre você e a mulher, e entre os seus descendentes e os descendentes dela. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Deus poderia ter destruído o diabo e todos os seus anjos, mas ele permitiu que eles vivessem, para provar a humanidade e ver quem realmente seguirá Deus e quem seguirá Satanás em sua rebelião. É aqui que Deus promete uma batalha futura, quando o descendente da mulher derrotará Satanás e libertará a humanidade da maldição do pecado e da morte. A maldição do pecado está agora ativa e viva na humanidade. Aumentarei em muito seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará por sua causa. Porque você ouviu a voz da sua esposa e comeu do fruto que eu ordenei que não comeste. A terra será amaldiçoada. Com muito sofrimento, você tirará dela o sustento todos os dias da sua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas. Pelo suor do seu rosto, você comerá até retornar à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. O primeiro derramamento de sangue da história humana foi registrado quando Deus fez roupas de peles, com as quais cobriu Adão e sua mulher. É aqui que a Bíblia nos dá outro pequeno vislumbre da divindade. Quando Deus, em 3 pessoas, discute o que ocorrerá a seguir, o homem agora se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Essa foi uma forma de mostrar que somente Deus pode providenciar uma cobertura adequada para o pecado e que o derramamento de sangue é uma parte necessária desse processo. É preciso impedir que ele estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma dos seus frutos e viva eternamente. Então, Deus expulsou os seres humanos do jardim do Éden. Ele não queria que eles vivessem eternamente em seu estado de pecado. Depois de expulsá-los do jardim, Deus colocou querubins e uma espada flamejante que se movia em todos os sentidos para guardar o caminho da árvore da vida. Essa foi a primeira de muitas consequências dolorosas da desobediência da humanidade.